Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Maio Vermelho. Para todos os meses tem uma doença. E o Maio Vermelho é do câncer bucal. E eu trouxe uma patologista, bucomaxilo, cirurgiã dentista, a doutora Kívia Linhares Ferrazzo, para falar sobre câncer bucal, entre outros assuntos também que nós vamos abordar, relacionando a importância da parte preventiva, né, para que se tenha mais pessoas fazendo as avaliações pré-diagnósticas, porque é um caso em que acontece muito e que nós não podemos também deixar esse assunto de lado. Doutor Kívia, muito obrigado pela tua participação aqui no programa Fala Doctor. Como sempre digo, o Doctor é você e vamos falar desse assunto de interesse a todos, né? Que é algo que tu também estuda muito a respeito e vê também muitos casos por aí. Seja bem-vindo. Douglas, eu que agradeço. Obrigada por esse convite, obrigada por valorizar o meu trabalho e de tantos outros profissionais que eu vejo que você convida aqui. Parabéns pela iniciativa. Antes de tudo, nós somos amigos de muitos anos, né? Mas admiro o seu trabalho e obrigada pelo convite. Obrigado. E obrigada pela oportunidade de poder falar, trazer à tona o Maio Vermelho, um assunto importante. Essa campanha começou lá em 2006, movida por uma lei estadual que declara o dia 31 de maio como o dia de luta contra o câncer bucal. E, em função disso, existe essa campanha Maio Vermelho, encabeçada pelos profissionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com as entidades de classe, Conselho Regional de Odontologia e outras entidades de classe. A Universidade Federal de Santa Maria é uma parceira e vamos conversar então sobre esse tema que é tão importante. Exatamente. Sobre a luta contra o câncer de boca, focando aí na prevenção e diagnóstico precoce. Ótimo. Bom, falando em Rio Grande do Sul, já começamos pela água quente. Vamos começar dessa forma, né? Então, tudo aquilo que é agressivo à mucosa, às partes da boca, vai se tendo modificações. Câncer bucal. Vamos começar então pelo fator etiológico. O grande fator etiológico do câncer de boca, Douglas, é o tabaco aliado ao álcool. Esses são os principais fatores etiológicos do câncer de boca. Mais recentemente, vem se estudado muito o HPV como um importante agente etiológico, mas não de todos os sítios da boca, mais especificamente em relação ao câncer na região de orofaringe. Então, esses são os principais fatores etiológicos para o câncer de boca. E quando a gente está falando em câncer de boca, claro, a gente está falando especificamente sobre câncer de boca, mas também são fatores etiológicos para o câncer de laringe e também de hipofaringe, o álcool, o tabaco. E o HPV, esse importante fator diagnóstico que vem crescendo em relação ao câncer de orofaringe, que tem um prognóstico diferente também, os estudos vêm mostrando isso. Um prognóstico melhor quando ele é associado ao HPV. E a homem ou mulher, qual que acomete mais? É uma doença que acomete mais homens, né? Segundo a última estimativa do INCA, Instituto Nacional do Câncer, o câncer de boca ele é o quinto mais frequente nos homens. Nas mulheres, se eu não me engano, o 11º. Então, são estimados para cada ano do triênio 2020, 21 e 22, que foi a última estimativa que saiu, aproximadamente 11.200 novos casos por ano de câncer de boca em homens e 4.000 e alguma coisa em mulheres. Então, é uma doença mais comum em homens. Até também por causa da exposição aos fatores etiológicos, né? Acredita-se também que
que se deva mais em relação à exposição ao risco, né? Numa avaliação, autoavaliação, né, da pessoa, sinais que acontecem mais em boca, não vamos dizer uma sintomatologia, mas sinais, diferenças, que ele pode, às vezes, no próprio espelho, perceber algo diferente. Sim, é importante isso. Apesar da boca ser uma área de fácil acesso, exame, né? Ainda a nossa realidade ela é assustadora. Ainda é feito a grande maioria dos casos de câncer de boca. Eu vou falar de cabeça e pescoço porque também se enquadra aí laringe e hipofaringe. Eles ainda são feitos, na grande maioria das vezes, em estágios tardios, a grande maioria. E poderia ser feito em estágio precoce, né? Até porque a sobrevida do paciente é diferente, a expectativa de cura, de um tratamento menos mutilador, né? Então, respondendo especificamente a sua pergunta, quais são os principais aspectos clínicos? Pode se manifestar de várias formas o câncer de boca, mas existem algumas formas mais frequentes, uma lesão ulcerada, né, uma ferida, parecendo uma afta, né, para ficar mais claro. Sim. Uma lesão ulcerada que não cicatrize em 15 dias, ela deve ser investigada, né? Manchas brancas que não saem, ou manchas avermelhadas, né, que são as lesões, que são manifestações de lesões potencialmente malignas, são sinais que a gente deve ficar atento, principalmente quando forem em regiões de maior frequência do câncer de boca, como é a língua, assoalho bucal, região lá atrás, depois dos dentes, que é a região retromolar, região de orofaringe, né, mucosa jugal também, não tão frequente, lábio. Então, ficar atento a essas características, né? Lesões ulceradas, né, que são feridas que não cicatrizam em 15 dias, devem ser investigadas, né? Manchas brancas ou vermelhas também, que não desaparecem, que não tem outra causa aparente, devem ser investigadas, porque podem se tratar de desordens potencialmente malignas. Então, são as principais características. Também pode se manifestar como nódulo, mas são as principais características clínicas. E o mais agressivo deles, do câncer de boca? Quando a gente está falando de câncer de boca, a gente está falando, o mais frequente, o que corresponde a 90% deles, é o carcinoma epidermoide de boca, que tem sinônimos, carcinoma espinocelular, ou também alguns chamam de carcinoma escamoso, é tudo sinônimo, né? O carcinoma epidermoide de boca ou o carcinoma espinocelular, que são os nomes mais frequentes. É uma lesão agressiva e, se não diagnosticado em estágios iniciais, levam a um tratamento mutilador e com uma expectativa de vida reduzida, né? Então, o grande desafio aí que eu acredito é fazer esse diagnóstico precoce, se não pudermos prevenir. E como que podemos falar em prevenção? Quando a gente fala em prevenção, a gente fala em reduzir a exposição ao risco, né? Se os fatores de risco principais são o tabaco e o álcool, então quando a gente fala em prevenir, é diminuir a exposição ao risco. Então, campanhas de cessação do tabagismo são muito importantes. E também saiu um estudo recente, uma revisão sistemática importante, recentemente, falando sobre o HPV no câncer de cabeça e pescoço, especificamente de orofaringe. E os estudos têm demonstrado que sim, a vacinação, ela pode sim, então falando aí de prevenção, a vacinação contra o HPV, que já faz parte do calendário aí, porque o HPV já é fator de risco para o câncer de colo de útero, né? Então ele já faz parte aí do calendário de vacinação, e sim, os estudos têm demonstrado que pode trazer benefícios sim na prevenção do câncer de cabeça e pescoço, especificamente de orofaringe.
Um meio diagnóstico é a biópsia. A biópsia. O diagnóstico definitivo é feito pela biópsia, né? Então, uma coisa importante também, se uma pessoa em casa detecta uma lesão suspeita, o que ela deve fazer, onde ela deve procurar? Porque as pessoas podem, né, se examinar em casa, onde ela deve buscar atendimento. Vá até uma unidade básica de saúde. Os cirurgiões dentistas, eles são capacitados para examinar, para fazer um diagnóstico, uma hipótese clínica, para fazer a biópsia. Existe também, eles fazem a biópsia, existe também um laboratório da rede do Sistema Único de Saúde, onde é feito o exame histopatológico, ou também pode procurar o seu dentista de confiança e proceder com a biópsia, exame clínico, biópsia e exame histopatológico, né? E diagnosticado, o tratamento segue como os demais, entre a radioterapia, quimioterapia e cirurgias. Após feito o diagnóstico, o cirurgião dentista, ele pode fazer o diagnóstico, ele é capacitado para fazer o diagnóstico, mas o tratamento do câncer de cabeça e pescoço compete ao médico cirurgião de cabeça e pescoço. Então, uma vez feito o diagnóstico, esse paciente deve ser encaminhado para um médico cirurgião de cabeça e pescoço, que é ele quem vai conduzir o tratamento. Esse tratamento pode ser um tratamento cirúrgico, cirurgia associada à radioterapia, ou só radioterapia com quimioterapia. Quem vai definir a terapêutica é o médico. Né? Ele vai fazer exames, fazer o estadiamento, né? Que é avaliar o grau de extensão, de disseminação daquele tumor para os linfonodos regionais ou de disseminação para outros sítios distantes. Ele vai fazer o estadiamento do tumor. E depois de feito o estadiamento do tumor, ele vai propor o tratamento adequado para aquele paciente. E aí, gente, estão gostando? Falei, é ela que tem que falar sobre isso. Mas no segundo bloco tem mais. Então, até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco com a doutora Kívia Linhares Ferrazzo, falando sobre câncer bucal. E nós falamos sobre vários assuntos relacionados a ele, desde os seus sinais, falando sobre diagnóstico, aí foi para o tratamento, e ela, juntamente com mais autores, lançaram um livro na Feira do Livro, falando sobre isso também, e que agora a doutora Kívia vai falar um pouco do livro lançado na semana passada, não é? Na semana passada. E desde já quero parabenizar por esse lançamento de um livro e que com certeza é muito importante. Obrigada. Então, o livro ele se chama Efeitos Adversos Tardios da Radioterapia. Então, a gente acabou de comentar aqui que o tratamento ele é feito, as modalidades de tratamento são cirurgia, uma grande maioria das vezes associada à radioterapia, outras vezes só a radioterapia com a quimioterapia, enfim, tem diversas modalidades, mas o fato é que a radioterapia ela faz parte da terapia no tratamento do câncer de cabeça e pescoço da grande maioria dos pacientes.
E a radioterapia, apesar de ser o tratamento para eliminar, para matar essas células malignas, ela pode causar alguns efeitos indesejados nos outros tecidos saudáveis. Então são o que a gente chama de efeitos adversos. E esses efeitos adversos, eles podem ser agudos, né, aparecer logo nos primeiros dias ali, ou podem ser tardios, eles podem permanecer ou podem surgir depois de um tempo. Mas primeiro eu queria falar sobre como é que surgiu a ideia, né, do livro. Eu preciso aqui dar o crédito para as minhas coautoras. Eu, logo que entrei na Universidade Federal de Santa Maria, eu selecionei algumas alunas para fazer iniciação científica comigo e dessa iniciação científica surgiram vários trabalhos, surgiu uma amizade porque foram excelentes alunas e então surgiram vários trabalhos e uma amizade também. E um dos trabalhos agora que surgiu recentemente, na verdade essas meninas, as minhas ex-alunas, que são a Riele, a Laura e a Gabriela, que são coautoras comigo no livro. Elas já se formaram, cada uma seguiu o seu caminho. Uma delas, a Riele, foi para essa área de estomatologia, fez residência no AC Camargo, uma importante referência no tratamento do câncer no Brasil. Mas a gente continua se falando e aí nessa pandemia a gente teve a ideia, que tal a gente usar todo aquele material que a gente estudou, levantamos da literatura, vamos escrever um livro, a gente tem imagens importantes, eu acho que é um assunto que faz falta. E escrevemos o livro, redigimos ali a primeira versão do manuscrito, mandamos para a editora da Universidade Federal de Santa Maria, que aliás também eu quero fazer um agradecimento aqui à editora UFSM, que leu nossa proposta, gostou da proposta, aceitou fazer a publicação como um e-book inicialmente. Se o livro tiver boa vendagem nesse primeiro ano, um bom desempenho em vendas, eles propõem aí uma versão impressa para o próximo ano. Então, vamos comprar o livro. Vamos comprar o livro. Só R$12. Olha aí, nossa senhora. Não é porque, né, fui eu que fiz, mas ele está muito bem, ele está atualizado, ele está sucinto, com muitas informações importantes. E a editora, né, abraçou a ideia, fizeram um trabalho excelente de revisão interna, revisão externa, revisão do português, um trabalho primoroso. E semana passada fizeram a arte do livro, da capa, e semana passada então foi lançado na Feira do Livro, para nossa felicidade. E dentre vários assuntos que se tem ali, vamos destacar aí uns 2 ou 3. Interessante essa sua pergunta, Douglas, porque quando a gente fala em efeitos adversos tardios da radioterapia em cabeça e pescoço, existem vários, mas eu gostaria sim de destacar um que é muito importante, que é a hipossalivação, que é a redução da saliva, porque como a radiação, para combater a lesão, ela acaba atingindo tecidos ali adjacentes, e alguns tecidos são muito sensíveis a essa radiação, e um deles é o tecido glandular, as glândulas salivares, e elas são afetadas e com isso reduz a produção de saliva. Então o paciente ele tem essa sensação de boca seca, que a gente chama de xerostomia, e ele tem efetivamente a redução do fluxo salivar, que é a hipossalivação. E isso pode acontecer como um efeito agudo, logo no início, quando ele começa a receber a radioterapia, mas também isso perdura, isso acompanha o paciente por muito tempo, por anos.
Existem alguns estudos que demonstram que melhora um pouco essa sensação e melhora um pouco o fluxo salivar do paciente depois de 2, 3 anos, mas ainda assim ele continua com hipossalivação. E isso realmente, eu falei que nós, antes de fazermos o livro, fizemos vários trabalhos com essas minhas coautoras, que foram minhas alunas, e os trabalhos foram em torno disso, de estudar quais eram esses efeitos adversos, quais eram os mais prevalentes e quais afetavam mais na qualidade de vida dos pacientes. Foram esses os trabalhos que nós fizemos antes do livro. E o que nós percebemos é que realmente o efeito adverso mais frequente, que acometia 80% da amostra que nós estudamos, era a hipossalivação, e o que mais impactava num efeito negativo na qualidade de vida desses pacientes. E o segundo efeito adverso que também impactou muito na qualidade de vida desses pacientes e que acometeu aproximadamente 50% dessa amostra foi o trismo, que é a abertura de boca limitada. Então, quando a gente fala aí de hipossalivação e trismo, que são dois importantes efeitos adversos da radioterapia, que podem ser agudos e tardios, isso acaba comprometendo uma série de outras coisas na vida social do paciente, né? Alimentação, né? Compromete a deglutição, compromete o paladar, compromete a vida social do paciente, né? E por isso acaba tendo um impacto tão negativo na qualidade de vida desses pacientes. Mas existem outros, né, efeitos adversos. Olha aí, viu só? Quanto é importante comprar esse livro para saber muitas reações, né? E saber a respeito do pós, porque quando se trata de pacientes, no momento que eles está sendo aplicado a radioterapia e quimioterapia, muitas situações acontecem em boca e fora também. E em boca, muitas manchas brancas, agora me lembrando, né? Eu estou fazendo uma laser terapia pós agora num paciente lá da clínica, e então surge a mancha branca, começa a criar uma situação de aspecto de ferimento relacionado à gengiva, né? Porque a radiação, né? Isso, essas lesões, essas feridas que aparecem, elas são um efeito mais agudo, né? Um efeito mais imediato. É a mucosite. E realmente o melhor tratamento para a mucosite é a laser terapia, comprovadamente. Mas esse é um efeito agudo e que realmente afeta muito os pacientes que fazem radioterapia e quimioterapia, né? No livro, só para ficar claro, nós abordamos os efeitos adversos tardios, aqueles que surgem após 3 meses no mínimo, ou surgem ou permanecem desde o início até mais de 3 meses. Então, os tardios, e que acompanham o paciente muitas vezes por muitos anos, ou que podem surgir 2 anos depois, 3 anos depois, como a osteoradionecrose, a cárie de radiação, né? Então, os efeitos tardios, muita gente às vezes não olha para eles, né? Olha muito para o efeito agudo, trata o paciente ali enquanto ele está fazendo a radioterapia, a quimioterapia, acompanha o paciente por ali, mas os efeitos tardios são aqueles que vão acompanhar o sobrevivente do câncer de cabeça e pescoço por muitos anos. E esse efeito tardio, muito pouco se olha para ele, muito pouco se faz por ele. Então, os nossos próximos focos de pesquisa agora, que eu pretendo trabalhar ali na universidade agora, é trabalhar com isso. O que nós podemos fazer para minimizar ou melhorar os efeitos adversos tardios? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para tentar melhorar esse fluxo salivar? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar essa abertura de boca? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir a osteoradionecrose? Então, a gente olhar para esse efeito tardio é cuidar do sobrevivente a longo prazo. Sim, claro. Entendeu? E quanto a tecnologia, medicamentos, tem algo novo? Existem coisas em estudo, né? Mas nada muito
nada Por muito enquanto, definitivo. Existem, né? Existem muitas coisas em estudo, com evidências científicas, mas ainda limitadas, né? A única coisa que se tem uma evidência bem robusta é em relação à laser terapia para mucosite. Sim. Mas para os efeitos tardios, ainda há evidências fracas, que precisam ser mais estudadas ainda. Bom, só isso que vocês vão agora começar a estudar em beneficiar o paciente no sentido de ter um quadro de melhora. A qualidade de vida dele melhora também. Sim. Porque isso ajuda muito. Tudo aquilo que for feito, né, em benefício vai ajudar, principalmente o paciente com câncer, que está ali naquele sofrimento, ele quer sair daquela situação, e então ele só fica contando o número de radioterapia, de sessões, e vai, quando termina parece que aquilo é uma vitória, que já passou, né, por essa, agora vem outras por aí. Isso, outras batalhas, mas né? Sempre, né, ele sempre querendo vencer. Isso. Essa é a sensação que a gente tem numa interpretação quando se tem um amigo, um paciente, e quem já, né, conviveu com mais de perto, né? Situações também de mutilações, né? Sim. No caso de câncer, acometendo a parte óssea da mandíbula, que daí tem que fazer toda a mutilação, remoção, colocação por vezes de prótese, por vezes não vai Sim. também ser possível. Então é uma vida que se começa nova, né? Nesse sentido também a informação em saúde é importante, né? Isso que você está fazendo aqui, né? E também tem um projeto de extensão que nós iniciamos agora recentemente na universidade. É um podcast que nós criamos. Ótimo. Que o objetivo também é trazer informações em saúde, porque eu acredito que o conhecimento, ele te dá autonomia. Então, o nosso objetivo com esse podcast, o seu objetivo aqui com esse programa, é levar conhecimento confiável, de qualidade, né, para a população. Esse é o nosso objetivo também no podcast. Nós estamos agora na 2ª temporada do podcast, é feito com alunos de graduação em odontologia. Bacana. Ele se chama Além da Boca Podcast, quem quiser também nos seguir lá no Instagram, Além da Boca Podcast. A gente divulga as postagens ali dos episódios, e os episódios são postados no Spotify. E agora nós, ontem, não sei que dia vai ser publicado aqui esse programa, mas enfim, agora em maio nós publicamos o primeiro episódio da 2ª temporada do Além da Boca Podcast, que é todo voltado para o câncer de boca. Olha. Então, o primeiro episódio foi postado, que é sobre as lesões potencialmente malignas da boca, com participação de profissionais renomados do Brasil. Então, até agradeço também todos os profissionais que têm aceitado participar e colaborar conosco no podcast. Agora, em seguida, a gente vai lançar o 2º episódio com o Dr. Marcos André, aqui do Hospital Universitário de Santa Maria, que vai falar sobre o câncer de boca. E toda a temática dessa 2ª temporada vai ser com câncer de boca. Então, nós vamos convidar nutricionista, físico médico, fisioterapeuta, todos os profissionais aí que participam dessa rede multidisciplinar, e melhor que isso, interdisciplinar, porque quando a gente fala em interdisciplinar, a gente está falando em diferentes especialidades, trabalhando juntas em prol de um mesmo benefício. Então, a gente pretende trazer todos esses profissionais, essas diferentes áreas da saúde nessa 2ª temporada do podcast, para falar dessa temática aí de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca, manejo, né, tratamento e manejo do paciente, manejo dos efeitos adversos. Fantástico. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E que bom que estamos somando. E é isso. E quem ganha é você, que está nos assistindo, e nós contribuindo com essas informações preciosas para que você possa saber, e muito bem colocado, de uma maneira com uma autoridade, porque o Fala Doctor, todos aqueles profissionais que vêm aqui,
Eles são profissionais que atuam naquela especialidade, atuam naquela clínica, atuam sobre um estudo científico e toda a sua experiência em casuística. Então, para você, é muita confiança que se tem aqui dentro. E isso é muito importante, porque não é o Dr. Google que vai resolver a tua vida, e sim um profissional da saúde. Então, a relação humana está entre o profissional e o paciente. E é isso que eu quero sempre falar, né? Onde nós estamos aqui, carregando essa bandeira preventiva, né? Relacionado à saúde, à qualidade de vida, ao bem-estar do ser humano, e que nós estamos sempre em prontidão, né? Seja de como for a sua área, nós estamos sempre abraçando aquele paciente para que ele fique sempre bem. E agora, chegando ao final do programa, infelizmente, mas não se preocupe que eu vou convidar ela de novo para vir. Eu acho que ela gostou, viu? Que deixe a sua mensagem, né, para esse público maravilhoso que está nos assistindo. Eu quero agradecer esse espaço, esse momento para a gente, onde a gente teve a oportunidade aqui de falar sobre isso, de levantar essa bandeira aí do Maio Vermelho. Então, eu quero te agradecer a rádio, a TV Santa Maria, por esse espaço, por essa oportunidade e deixar esse alerta aí para a diminuição dos fatores de risco, deixar esse alerta para o exame, para o autoexame, para buscar um profissional, não deixar para depois, né? E deixar esse alerta aí, porque se não pudermos efetivamente prevenir, pelo menos que façamos diagnóstico precoce, né? E também deixar um recado importante para os meus colegas cirurgiões dentistas: sempre invistam um tempo em todo o retorno do seu paciente para fazer um exame completo da mucosa bucal, né? Não é perder tempo, é investir tempo, né? Para fazer um exame completo da mucosa bucal, né? Nesse sentido de detectar lesões potencialmente malignas ou lesões já malignas, mas em estágios iniciais. Muito bem. Doutora Kívia, minha amiga, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo teu tempo de estar aqui, e acredito que com toda essa bagagem que tu tem, muitos estão assistindo agora e muitos assistirão depois. O pedido que eu faço dentro das redes sociais, seja o Instagram, Facebook, né, do Fala Doctor, WhatsApp também, copie o link desse assunto tão importante e mandem, compartilhem, façam isso, contribua você também, né, com o que pode ajudar, quem sabe o que está do seu lado ou aquele que está por outro lado, que é das redes sociais. E como eu digo, o Fala Doctor rompeu fronteiras, ele não está mais aqui, ele está pelo mundo. As pessoas já estão assistindo o Fala Doctor em países, que isso é muito bacana para nós. Olha. Então toda essa interação que nós temos aqui está sendo assistido na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Que bacana. O que isso nos deixa orgulhosos. Então, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você, que você é o nosso principal, aquele que vai receber todas as nossas mensagens. Obrigado, fiquem com Deus.